Hoje nós estamos iniciando uma série com o tema De Volta ao Lar. De Volta ao Lar é uma série que vai tratar durante todo esse mês de algo que na Bíblia é muito precioso, que é um ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nessa história de Lucas 15, quando o Tim Keller, um escritor muito renomado, quando ele vai tentar traduzir o que é Lucas 15 para a nossa vida, ele diz o seguinte: Lucas 15 é o texto onde Jesus reconta a história de toda a raça humana e promete nada mais, nada menos que a redenção de todo o mundo. Quando nós olhamos para Lucas 15, Jesus ele traz em formato de história a história de toda a raça humana, de toda pessoa que pisou sobre a terra e do que ela realmente precisa. E de como Jesus nessa história nos traz a redenção do mundo inteiro. Aquilo que é importante sabermos, vivermos, experimentarmos para a nossa salvação. E quando eu estava olhando, pensando, refletindo sobre essa mensagem, eu lembrei de uma experiência no tempo que eu estava na faculdade de teologia. Nós morávamos em uma república e tinha uma sala. Nós tínhamos uma casa pequena de madeira e tinha uma sala que tinha alguns sofás ali. E tinham os quartos, onde naqueles pequenos espaços que eram os nossos quartos, também tinha um espaço com uma mesa para o pessoal estudar. E tinha um colega meu que ele era muito empolgado, que foi meu colega de república. Ele era um cara muito empolgado, até hoje assim. Às vezes ele, quando se empolga com uma coisa, ele tem uma expressão facial, corporal, daquela alegria que ele sente. E eu lembro que uma vez eu estava sentado na sala, lembro como se fosse hoje aquela cena. E daqui a pouco vem ele do quarto dele, assim. Ele estava estudando, veio ele do quarto dele. Cara, Jesus é impressionante. Cara, Jesus é demais. Ele disse assim: quando as pessoas vinham com alguma questão difícil, quando tinha alguma coisa para explicar, Jesus dizia assim: espera aí que eu vou contar uma historinha. E aquelas histórias traduziam quem nós somos, traduziam as maiores verdades do mundo, traduziam tudo aquilo que a gente precisa saber. O que vai nos envolver nesse mês é a história que se encontra em Lucas 15. E como essas histórias que Jesus conta, em especial essa primeira história que nós vamos estudar ela, e que vai nos acompanhar por algumas semanas, nos mostra o que eu e você precisamos entender, traduzir de quem nós somos, de quem Deus é, e de como em Jesus, nessas verdades, nós encontramos a salvação. Nós encontramos a redenção da humanidade. E eu quero convidar você a ler, aqueles que têm a sua Bíblia, quiserem acompanhar pelo celular, mas também vai ser projetado, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Nosso primeiro personagem, o filho que vai. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24, é quando Jesus começa contando essa história. Em algumas traduções tem a parábola, a história do filho pródigo. Em outras vai ter a parábola do filho perdido. E a história diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou.
O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A história de Lucas 15 que Jesus nos conta e que nós lemos começa nos trazendo uma imagem, e uma imagem muito importante na vida de todos nós, uma imagem importante na narrativa bíblica, na maneira que a Bíblia nos mostra e nós percebemos nas nossas necessidades como seres humanos. Isso é importante, que é a visão de um lar. Um lar onde esse filho tem um pai, tem suprimento, tem cuidado, tem tudo que ele precisa. O lar é um símbolo que a Bíblia usa algumas vezes, desde quando nós olhamos para a história do povo de Deus, que foi um povo peregrino, saindo da escravidão em busca de um lar, de um povo que desde que no pecado original de Adão e Eva, que ali se separou de Deus, viraram pessoas à procura de um lar. Até quando nós olhamos a narrativa bíblica, ela nos fala de um lar. Quando Jesus fala da morte, da vida e da ressurreição dele, ele diz: eu vou preparar um lar para vocês. E quando nós olhamos, visualizamos em Apocalipse, onde está a nossa promessa, onde está a nossa resposta, onde está a nossa redenção, a Bíblia diz que vai ter um lar preparado para aqueles que amam a Deus. E o lar então é essa imagem que nós entendemos na nossa vida, um lugar de abrigo, um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar onde nós descansamos em meio a toda a aflição da vida. Esses tempos eu conversava com um amigo, essa semana ainda eu conversava com um amigo, e tiveram algumas marcas que para mim foram muito fortes dessa ideia da mensagem desse mês. Primeira delas, quem faz a leitura da Bíblia toda e o ano todo, viu que a leitura de hoje era sobre Lucas 15, exatamente sobre esse texto. Mas essa semana, conversando com um amigo, ele foi por um bom tempo secretário de Educação na Prefeitura de Jaraguá, e quando nós conversávamos, entre os assuntos que foi surgindo no bate-papo, daqui a pouco ele falou que começou a contar da experiência dele, como era no que antes se chamava orfanato e hoje na casa de adoção. Aquele homem alto, daqui a pouco estava com lágrimas nos olhos, emocionado, saiu se limpando. Ele disse assim: a situação de órfão é muito difícil. Eu via crianças com 4 anos de idade que não tinham mais esperança. Com 4 anos a esperança já ia embora. Porque na perspectiva deles, eles até teriam um prédio onde eles dormiriam, onde eles receberiam alimento, mas eles já perdiam a esperança de um lar. Essa frase, essa ideia dele foi marcante, eu pensando nesse tema, pensando no assunto, já sabendo o que eu ia falar, com tudo pronto, mas com essa imagem que ele fez eu lembrar. Muito cedo, talvez, a esperança vá embora quando a gente perde a perspectiva de um lar. De não ter uma casa, de não ter um pai, de não ter paternidade. Ao mesmo tempo, a gente percebe que existe um fenômeno de muito amor, de muito cuidado, de muita presença, que são quando pessoas que estão numa casa de adoção encontram um lar. Uma pessoa testemunhou para mim no culto anterior que ela convidou um amigo para vir a primeira vez na igreja. E veio ele e a esposa. Que na primeira frase que eu falei sobre filhos que foram adotados. Mais uma dessas que Deus está fazendo nessa noite para dizer: essa mensagem é para nós.
Mas uma pessoa que não tinha mais expectativa, daqui a pouco alguém a enxerga e dá um lar para ela, e dá um nome para ela, e dá uma identidade para ela, e diz: você é filho, essa casa é tua, esse lar é teu, esse cuidado é para a tua vida. Existe algo muito especial na nossa lógica, na dimensão de quando a gente percebe que sair da condição de orfandade e encontrar um lar, encontrar uma paternidade, é uma expressão de amor gigantesca, imensa, imensurável. Tem igrejas nos Estados Unidos que fazem movimentos de adoção, onde vários crentes entendem a importância de demonstrar esse amor e adotam crianças, se organizam para isso, porque realmente pessoas que encontram um lar, essas pessoas encontram algo muito precioso. E agora a gente olha para esse texto de um filho que tinha um lar, mas que sai desse lar e trata de uma outra dor humana, que é de quando um filho abandona a sua casa. Existe nos nossos tempos uma geração de órfãos emocionais e espirituais. As pessoas andam vazias, andam em busca de algo que não sabem exatamente o que e que não encontram, seja para preencher os seus vazios emocionais, pensam: eu preciso disso, eu quero isso, no momento que isso acontecer, no momento que eu conquistar isso, vivem com vazio em busca de algo. Só que quando elas conquistam algo, o vazio continua. Existem órfãos espirituais, que são pessoas que ao longo da sua história, da sua vida, da sua busca por Deus, inclusive, percebem que dentro da vida delas, dentro delas, elas querem um lugar de segurança, de abrigo, e não encontram esse lugar que é o lar. E essa mensagem é uma reflexão para nós pensarmos sobre os nossos vazios, as nossas orfandades, mas entender que eu e você só vamos encontrar essa paz, esse lugar de descanso, esse lugar de paternidade, esse lugar onde é o nosso lar, quando nós tivermos a dimensão da vida eterna. E eu quero olhar com você uma trajetória desse jovem, desse filho que abandona a casa do pai. O primeiro movimento que ele faz é quando ele rompe com o pai, e que o texto nos diz que ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Em outras palavras, ele estava dizendo: pai, eu quero as suas coisas, mas eu não quero você. Muitas igrejas, assim como a nossa, estão lotadas aos domingos. Mas a grande pergunta é: do que nós estamos atrás? Das bênçãos de Deus ou do Deus das bênçãos? Quantas pessoas se encontram e se enxergam nesse filho quando tudo que querem de Deus é as coisas de Deus, mas não Ele. É vir à igreja para buscar tudo o que eu quero, tudo que eu busco no meu bem material, nos meus relacionamentos, na minha vida emocional. Eu busco Deus porque eu quero as coisas dele. Mas é uma experiência vazia, é uma experiência incompleta, é uma experiência que você vai perder o que tem de mais essencial, que é saber que você encontra, e só vai encontrar essa paternidade, essa identidade, quando você fizer como nós cantamos: eu quero estar perto, porque não importam as circunstâncias, no momento que tu és meu Deus, eu tenho tudo que eu preciso. E aí você vai ver que vai acabar as tuas frustrações por coisas que você não conquistou, por coisas que você não tem, e você vai perceber o quanto teu coração estava distante desse pai, porque você buscava o pai para ele te dar o que você queria, e não para desfrutar de quem ele era. O filho pródigo é alguém que diz: pai, me dá tudo que você tem, e eu vou resolver do meu jeito, e eu vou aproveitar. E aí vem o segundo movimento dele, que quando ele entende que aproveitar significa uma liberdade falsa, e ele confunde liberdade com independência. Quando ele tem os bens do pai, ele vai para um lugar distante, e ele busca sua identidade longe de casa, longe do pai.
Muitas pessoas às vezes têm essa ideia que o aproveitar a vida e o curtir da vida é ter tudo que Deus quer me dar e resolver tudo do meu jeito, com as minhas vontades, com os meus gostos, fazendo o que eu quero. Sem perceber, nós vamos nos afastando do Pai. Sem perceber, as coisas que nós queremos são exatamente aquela busca para depois que a gente ganha, a gente se afastar dele. Quantas pessoas às vezes derramam lágrimas em busca de coisas do Pai, mas no momento que a dor para, ela segue o caminho dela. E muitas vezes essa ideia da liberdade. Eu cheguei à conversão com perto dos 18 anos de idade. Eu lembro que todos os meus amigos, todos eles que não eram da igreja, sempre me faziam uma pergunta: o que não pode fazer na tua igreja? Eu dizia: não pode conversar com ímpios que nem vocês. Brincadeira. E eu ficava pensando, não sei, porque na minha igreja eu cheguei, curtia, era bom, mas a pergunta era: o que não pode fazer na tua igreja? Porque a ideia deles era: eu não vou na igreja, que lá é um lugar cheio de proibição. É um lugar onde eu não posso aproveitar. E exatamente aqui está o engano quando a gente não entende que uma liberdade aonde a gente faz tudo que a gente quer é uma escravidão. Que uma liberdade onde a gente entende que o aproveitar é só um desfrutar sem controle, é fazer aquilo que nos dá na cabeça, é fazer aquilo que a gente diz: não importa se me faz feliz, e a gente vai se frustrando. E esse filho então, ele está vivendo numa busca por uma identidade fora da casa e longe do pai, uma identidade construída com seus gostos, com seus prazeres, com as suas ideias, com a sua maneira, com as suas vontades, uma identidade longe do pai, com o que ele queria e o que ele fazia. Até que a gente vê que ele chega num próximo passo, numa próxima fase. Ele vive excessos, experimenta a miséria. Isso não é uma frase de impacto, é uma verdade. Nós somos a geração que mais tem acesso a excessos. A geração dos nossos avós se reunia na frente de uma televisão. Todo o bairro, às vezes, toda a vila, bairro não, toda a vila, às vezes toda a rua se reunia na frente de uma televisão. E eu e você, se nós passarmos o resto da vida olhando, a gente não consegue assistir tudo que tem disponível. As pessoas tinham uma viagem na vida para um estado vizinho. Hoje o mundo inteiro é abarrotado de turistas, que as pessoas viajam o tempo inteiro, têm experiências, têm prazeres. Comida boa era comida de domingo. Hoje você tem acesso a essas comidas e come ela quase todos os dias. O doce era guardado a semana inteira para você, no domingo, depois do almoço, comer. Hoje a gente tem que ficar brigando para não comer doce de manhã, de tarde e de noite. A gente vive uma vida que os excessos estão acessíveis, disponíveis, e a gente, sem perceber, vai trazendo uma vida de excessos e vai vivendo os excessos. A gente vai vivendo cheio de excessos, numa busca desenfreada. Eu quero mais, eu quero consumir mais, eu quero comprar mais, eu quero viajar mais, eu quero experimentar mais. Assim como esse filho pródigo, a gente começa a perceber que todos esses excessos não eliminam o vazio. Todos os excessos não eliminam o vazio. E a Bíblia nos conta que esse filho que saiu para gastar tudo que tinha, para aproveitar do seu jeito, na sua liberdade, longe do pai, chega um momento em que ele começa a passar necessidade. E mesmo nessa busca por excessos, no desfrutar de excessos, ele se encontra vazio, frustrado, sem recursos, sem amigos, sem dignidade. É a tradução de muitas vezes a trajetória da minha e da tua vida. A gente busca por coisas, a gente faz do nosso jeito, a gente quer aproveitar como a gente acha que é certo, e muitas vezes a gente se encontra vazios, e a gente quer mais, e a gente pensa que falta só mais uma coisa, e a gente pensa que falta só mais um item, que falta só mais acertar uma área da vida, e a gente continua vazio.
A gente sai na nossa busca desenfreada e experimenta frustração, desilusão. A gente percebe que está no mundo de excessos, onde muita gente tem informação de muitas coisas. Mas como diz Augusto Cury, nós somos a geração onde mais pessoas têm contato com outras, mesmo que superficial, por causa das redes sociais. Nós sabemos muitas coisas sobre outras pessoas, mas somos a geração mais solitária de todas. São as pessoas que têm 5.000 amigos na internet, mas que choram sozinhas sem ter ninguém para ouvi-las. São as pessoas que antigamente tinham aquela presença de que no aniversário muita gente lembrava, e agora no aniversário copiam e colam uma mensagem de WhatsApp, quando lembram de mandar. Uma geração que experimenta a realidade de que os excessos nos levam para a miséria. E aí andamos frustrados, cansados, sobrecarregados, desiludidos, enganados, até que chega no próximo estágio desse filho, que é quando ele olha para a situação que ele está vivendo, lembra dos banquetes do pai, lembra do que ele tinha e se encontra com vontade de comer a comida dos porcos, passando fome. Lá naquele lugar, aonde ele se vê ao chão, passando fome, a Bíblia diz que ele chega no momento que ele não aguenta mais e que ele cai em si. O retorno começa quando ele reconhece a sua condição, quando ele para e analisa toda a trajetória dele, toda essa jornada dele, toda essa viagem dele, todas as frustrações, os vazios, as desilusões e o lugar que ele se encontra. E quando ele olha nesse lugar, a Bíblia diz, ele cai em si. Hoje o pastor William de manhã, depois dessa mensagem, quando ele foi orar, ele lembrou de uma frase de Agostinho de Hipona, que Agostinho diz assim, Senhor, é uma oração de Agostinho, que ele diz, Senhor, permita-me conhecer a mim mesmo, para que eu possa te conhecer melhor. Quando a gente para de enganar que a culpa é do outro, que é porque os outros não fizeram, e a gente olha para a realidade da nossa condição, da nossa orfandade pela nossa escolha de ir para longe de Deus, a gente chega no caminho de voltar para casa. Só que esse caminho primeiro nos joga no chão. E a gente percebe a nossa fome. E a gente percebe o nosso vazio. E a gente percebe as nossas desilusões. E a gente percebe os nossos enganos. E é o momento que a gente olha e diz, onde é que eu fui parar com as escolhas que eu fiz? Onde é que eu fui parar? Onde é que foi parar aqueles sorrisos que eu estava tão confortável dando eles longe do Pai? Onde eu fui parar? E ele reconhece a sua condição. E uma coisa que nós sempre precisamos lembrar, a vida com Deus para mim e para você não começa em você ter fé. Ela começa em você se arrepender da sua vida sem Ele. Jesus começa a pregar. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus começou a pregar dizendo, arrependam-se e creiam no Evangelho. João Batista, quando pregava, dizia, arrependam-se e creiam. A fé começa não no momento que você diz, eu acredito que vai dar certo, mas no momento que você bate o peito e diz, eu não consigo mais pelas minhas forças. Eu me arrependo de tentar buscar as coisas do Pai e nunca querer estar perto do Pai. E o filho pródigo, nesse movimento de cair em si, de olhar, ele começa a planejar um discurso, ele começa a pensar, e a gente percebe que ele tem 3 movimentos importantes dentro desse cair em si, e que eu quero que você olhe para ele olhando para uma imagem, que é a imagem do filho pródigo. A imagem que é muito conhecida como a melhor pintura sobre o texto de Lucas 15. Ela foi feita pelo famoso pintor Rembrandt e se tornou um livro de Henry Nouwen com o título O Retorno do Filho Pródigo. Quando Rembrandt se vê de frente para essa imagem, quando Nouwen se vê de frente para essa imagem, ele cai numa profunda emoção de perceber o que era esse filho.
o que era esse lar, o que era esse aconchego do pai. Um filho esfarrapado, ferido, cansado, prostrado, mas que descansava de novo no braço do pai. De um pai preparado para fazer festa para ele. De um pai que olhava para aquele filho e ficava feliz que o filho voltou. O filho pródigo reconhece a sua miséria. Ele sabe que ele está vazio porque ele está longe de casa, pelas escolhas que ele fez, pelo seu jeito de resolver. E ele volta para casa. Ele abandona a fantasia de independência, ele percebe a ilusão que é pensar que a verdadeira liberdade é fazer o que eu quero, do meu jeito, e tendo um pai só como um amuleto para me dar o que eu quero. E ele entende que tudo que ele precisa é estar com o pai. E ele decide voltar. É interessante que quando ele decide voltar, ele fica ensaiando um discurso. Ele tenta se colocar numa posição inferior, como uma maneira de tentar retribuir as escolhas que ele fez, a maneira que ele viveu. Semana que vem nós vamos falar sobre o pai, mas o que ele encontra é um pai de amor, que está feliz que ele voltou. E o mais incrível dessa história é que ele não voltou porque ele tinha uma boa teologia, porque tudo estava resolvido e ele escolheu agradecer. Esse filho voltou só por um motivo: ele estava com fome, ele estava faminto, e mesmo assim é recebido. A única coisa que ele tinha para oferecer era dizer: pai, estou com fome, estou acabado, estou cansado, estou esgotado. E o pai estava o recebendo. Assim é a graça de Deus para nós órfãos, de quando nos afastamos do pai, de quando estamos longe dele, de quando caímos nas nossas ilusões, mas em algum momento a gente percebe: eu quero voltar. Deus não está pedindo para você: venha agora com tudo certo, com toda a sua gratidão, com a tua vida resolvida. O Senhor olha para você e diz: vem. Voltar para casa é permitir-se ser encontrado. A volta para casa é isso. É você parar de lutar, parar de fugir, parar de experimentar esse farelo dos porcos e voltar para o lugar que você é filho. O Senhor nessa noite quer te encontrar. O Senhor nessa noite quer dizer para você que tem um lar, na qual a tua orfandade vai embora e você recebe uma identidade: você é filho, você tem uma casa, você tem um nome, você tem uma segurança. Essa história fala da minha e da tua vida. É a história da humanidade que se traduz nessa história e que nos encontra nessa noite. Nesse momento eu quero te convidar para fazer uma reflexão. E nós vamos ouvir, assistir um vídeo, uma música, que é uma tradução. Uma tradução do filho pródigo com as suas ilusões, com as suas tropeçadas, com seu vazio, mas que encontra o pai. Cansado do mesmo e aconteceu. Bem dessa vez eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi.
Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo, hoje sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia movida Pela presunção, num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se é perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu amigo, a todos disse: Pai, meu filho volta, meu filho volta. eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. Se coloque de pé. O Senhor hoje te convida. Eu não sei quão distante, perdido, sem forças está, mas Ele só quer saber se você está faminto. Hoje nós temos ceia, e o meu convite é para que simbolicamente, você que deseja nessa noite voltar para Jesus, estar perto do Pai. Você que nessa noite diz para o Senhor: eu estou faminto nas minhas ilusões, nas minhas tristezas, eu estou vazio. Eu tenho buscado só as coisas do Pai, mas não tenho te buscado, ó Pai. Eu quero estar perto de Ti. Eu quero voltar para casa. Eu quero abandonar essa orfandade. Eu quero ser filho.
eu te convido para você sair do seu lugar e simbolicamente fazer como esse filho, que você cai em si e você vem em direção ao Pai. Simbolicamente eu te convido para vir aqui para frente. Traz junto o copo da ceia que nós vamos cear aqui na frente. Mas é um gesto no qual você está simbolizando a tua escolha de dizer: Pai, eu quero estar perto de Ti. Eu quero ser Teu filho. Eu quero nessa noite declarar que aqui estou eu. Aqui estou eu, com as dimensões do vazio, da dor. O Senhor te chama, vem. Essa é a sua vontade, sai do seu lugar agora e vem aqui. Pode chegando mais para cá, vamos chegando. É esse símbolo de você dando passos que expressam o teu desejo de dizer para Deus nessa noite, para dizer para o Pai: quero estar perto de Ti, quero ir para casa, para você voltar para o lar. Vai abrindo o copinho para você conseguir também pegar pão para esse momento da ceia. Nessa noite o Senhor está nos convidando para experimentar do amor dEle, para você trazer a sua fome, para você trazer a sua vida diante dEle. O Pai está feliz que você está voltando. Feche teus olhos. Em oração converse com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós diante do Senhor. Depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, de ver essa mensagem que é uma mensagem para toda a nossa vida. E nós assim, como um filho que muitas vezes se afasta de Ti, nessa noite reconhecemos a nossa miséria. E pedimos o Teu perdão, Senhor. Pedimos para o Senhor renovar a nossa vida. Pedimos para o Senhor nos dar abrigo, nos dar o lar, mas de fazer-nos desfrutar da Tua presença. E assim, Senhor, nós queremos, nesse momento, simbolicamente, nesses passos que nós damos em direção ao Teu altar, dar passos na Tua direção e ser recebidos por Ti nessa noite. Recebe as nossas vidas, Senhor, e nos faz experimentar o abraço, o consolo, o abrigo que a gente encontra em Ti. Em nome de Jesus, que foi aquele que conquistou esse lugar para nós. Nós oramos e queremos nesse momento Te bendizer. Amém.